Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso High Five Time, nosso podcast sobre inglês. Hoje nós temos uma edição especial com a nossa professora Ariane e também temos 3 convidadas que vão se apresentar para vocês. Meninas, falem para o público agora o nome de vocês e a série. Eu sou a Alice Moura, eu sou do 4º B e tenho 9 anos. Eu sou a Júlia, eu sou do 4º ano B e tenho 9 anos. Eu sou a Cecília, eu sou do 4º B e eu tenho 9 anos. Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilingue, e essa é a nossa teacher. Hi everyone, eu sou a teacher Ariane, teacher dessas princesas aqui do 4º ano B. Hoje nós temos um tema, nós vamos falar de inglês em geral. Antes da gente entrar no tema, que vai ser festivals, que é um tema que eles estão aprendendo em sala com a teacher Ariane, eu tenho algumas perguntinhas para vocês, para a gente conversar. Primeiro, por que vocês gostam tanto da aula de inglês? Não sei, eu acho que é muito legal. É divertido. É muito legal? Vocês gostam do que vocês aprendem durante a aula? Sim. E de tudo que vocês estão aprendendo? Vocês já tiveram um bilíngue ano passado, estão tendo esse ano, o que vocês acharam mais divertido? Sobre festivals. Sobre os festivals, que é o tema de agora de vocês, né? Então vamos ver o que são esses festivals. O que vocês aprenderam lá sobre eles? É que existe um monte, né? Então aí a gente fica com dúvida. Tem o que é carnaval, o que é festa junina, e vários outros. Sobre os aniversários, eles entram nos festivals também? Sim. Mais ou menos? O nosso livro, trazendo já os festivais e todo o vocabulário que engloba nos festivais, ele traz também os holidays, porque são os feriados, junto deles entra special clothes, special foods, que a gente tem também no birthday. Então, o nosso material, ele traz o birthday como um festival também, assim como outros holidays. E dentro disso que a teacher falou, ela já comentou com vocês em sala de aula sobre essas special clothes. O que são essas coisas? O que é isso? São especiais roupas, são especiais Danças. comidas. Então, dentro desses festivais, as pessoas usam roupas diferentes. O que mais que acontece? As danças? Tem alguma comida? Tem. Existe comida diferente em alguns festivais. Temos festivais com comidas específicas. E desses festivais, esses festivals que vocês aprenderam, qual que vocês acharam mais interessante? A festa junina. A festa junina? Eu também acho. Todo mundo aqui gosta de festa junina? Sim. E das comidas de festa junina? Sim. Eu gosto de pamonha. De pamonha? Que delícia. Milho. Você gosta de pamonha, Cecília? Eu gosto de milho também. Eu também. Eu prefiro milho. Esses aí são os exemplos de special foods. Quais são as outras special foods que nós temos na festa junina, além do milho e da pamonha? Tem um que eu sei, eu tô esquecendo o nome dele. Tem popcorn. O que são popcorns? Pipoca. Tem cachorro quente também. Hot dog, yes. What else? E tem alguns outros festivals que não são da cultura americana, nem britânica, mas que aqui é muito comum. Pode até ser comparado aos rodeios, mas, por exemplo, quando chega a época de pecuária na cidade, tem alguma special cloth que as pessoas usam? As pessoas usam chapéu, Uniforme. aquelas roupas tipo assim, camisa, calça, botina. Bota, né? Bota. Boots, E na festa hats. junina, tem alguma roupa também? Tem, aí Tem. né, Usa mais ou menos aqueles vestido. vestido. Aí usa meia calça, bota, os cabelos de mais chique. Os meninos lacinho. Os meninos usam Calça, bota, tudo com calça, aqueles remendinhos. calça jeans. Então, quando vocês aprendem sobre os festivals com a teacher, ela vai trazer para vocês os festivals que são costumes lá dos Estados Unidos, outros que são de outros países, e a gente também pensa nos nossos aqui, né? A gente viu vários tipos de festivals nos livros. Que legal. Vocês viram sobre algum festival que é de outro país? Vocês acharam legal? O Ano Novo Lunar. Que interessante. Yes. E como que funciona o Ano Novo Lunar? Eu não lembro. Eles botam luzes. Yes, lanterns.
as pessoas se reúnem. E isso é diferente, Eles né? A comemoram comemoração do aniversário. Aniversário, tudo. Isso aí entra, Mariana, que no nosso book, no PBL, ele trouxe o aniversário, o birthday, especificamente, em vários lugares. E aí a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, como é que funciona o uso das candles. Eles vão colocando pela idade. Aí eles colocam. Se a pessoa tipo tem assim, 5 anos, ela coloca 5 velas. Se tem 10, 10 velas. Se tem 20 velas. E how do you say vela em inglês? Candles. Ah, e onde que a gente coloca essas candles? No Cake. cake. No cake. No cake. E o que mais que a gente tem nos birthdays? Balloons, Presents. presents. Tem outra forma de falar present. Qual que é que a teacher falou pra vocês? Eu não lembro. Uma outra palavrinha, né? E isso são os gifts. Gift. Isso. Também tem decoração. Yes. It is the balloons we studied. A gente falou só mais sobre os balões. Tem o convite que a gente faz. Como que a gente fala convite? Quem lembra? Convitation. Quase convitation. Quase isso. Eu esqueci. É o Inves. invitation. Invitations. Quase. E falando sobre birthday, a gente tem algumas coisas específicas nos Estados Unidos, por exemplo, que são as candles, mas aqui no Brasil também a gente tem algumas special foods, que só tem aqui no nosso birthday. Acho que eram os brigadeiros. Docinhos? Os brigadeiros, não só tem, só nosso, né? O que mais? Os salgados. Acho que salgados não, ou é? Era os salgadinhos, os pastelzinhos, né? Lá eles têm os sandwiches. E as frutas. Fruits? Yes. Então quer dizer que o aniversário não é celebrado do mesmo jeito em vários países? Não é igual? Não. 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 É meio igual. É diferente. Alguns é diferente. Tipo assim, aqui do Brasil é diferente dos Estados Unidos. Porque aqui a gente usa a vela, tipo assim, a pessoa vai fazer 30, coloca o 3 e o 0. Coloca só o número, não precisa colocar a quantidade. Então vocês viram bastante coisa, muitas opções de festivais que ocorrem de formas diferentes ao redor do mundo todo. E tudo isso na aula de inglês? Uhum. E como que vocês acham? Porque a teacher já sabe, mas assim, é pra gente contar pro pessoal como que funciona essa aula, que vocês aprendem o inglês e aprendem tanta coisa assim. A teacher vai lendo e a gente vai acompanhando. Depois Presta ela, atenção. ela pede pra gente repetir as E aí, palavras. quando a gente termina aquela matéria, a gente vai, tem algumas tarefas e aí a gente faz um vocabulário. Nesse vocabulário, o que vocês vão colocar lá? As coisas importantes. As palavrinhas, né, que vocês aprenderam. E vocês aprendem elas só em inglês, só em português, nos dois, como que funciona? É mais inglês. Pra gente poder praticar, né? E quando vocês estão entre vocês conversam em inglês às vezes? Tenta dar uma praticada? Mais ou menos. Mais ou menos? Aonde vocês têm mais contato? Vocês veem filmes, músicas, livros? Como vocês mais estudam a língua inglesa fora da escola? Como vocês Eu assisto filmes. Eu sou de música. Eu ouvo música. Eu ouvo algumas músicas em inglês. Por exemplo, a Pati Pati. Tem sempre essas artistas que vocês gostam mais, né, pra ouvir. E nas letras, às vezes vocês reconhecem alguma palavrinha que vocês estudaram? Sim. Aí vocês já sabem o significado, lembra na hora. E quando é alguma que vocês também não conhecem, como que vocês fazem? A gente pergunta. Pergunta pra teacher? Aí, às vezes, quando a gente estiver estudando, aí a gente vai lá no caderno e escreve as coisas. E aí a gente escreve por cores, que aí a gente sempre se lembra quando for estudar pra prova. Então tá. Eu também quero saber de vocês, porque esse podcast a gente tá gravando com as turminhas do quarto, mas vocês sabem que outras crianças também assistem. E nós temos o inglês em todo o colégio. Então, para falar sobre a importância dele, por que vocês acham que é importante aprender o inglês? Bom, eu quero ouvir a resposta das três, né? Porque eu sei que todas aí sabem falar bonitinho. Porque quando a gente for viajar pra algum lugar que não é a mesma língua, a gente fala. Quando a gente for, tipo assim,
comprar alguma coisa na internet, aí o trem tiver em inglês, e a gente vai ficar desordenado, mas aí com o inglês a gente sabe. E o inglês é uma língua que a gente vai usar no país inteiro. Isso mesmo. Então, vocês já estão pensando lá quando vocês forem ficar grandes, quando vocês forem adultas, forem precisar viajar, ou até mesmo se vocês viajarem crianças, aí vocês também utilizam a língua. Para as compras online, vocês conseguem auxiliar os pais de vocês em algumas coisas com o inglês? Uma vez minha mãe pediu ajuda e eu tive que ajudar ela. Eu acho que foi o ano passado, e algumas coisas eu não entendi ainda. Eu falei assim, mãe, eu só entendo isso. Aí ela falou assim, tá bom. Mas já ajudou. E entre vocês, para os coleguinhas que estão assistindo, que eles pensam, nossa, eu preciso de ajuda para estudar inglês, para me sair melhor. O que vocês podem dar de dica pro pessoal que está em casa? Estudando numa escola de inglês. Estudar numa escola de inglês? Fazer um inglês ou estudar aqui no Dinâmico também. E como que vocês estudam? Fala, olha, eu faço isso. Vocês já deram uma diquinha de anotar o que vocês não sabem para pedir ajuda? Tem alguma outra coisa que vocês fazem? Eu estudo fazendo rascunho. Eu vou pegando lá do livro, aí no livro tem tipo uns vocabulário. Aí eu vou escrevendo no papel, aí eu vou escrevendo tudo o que eu acho importante. Eu também. Às vezes, quando eu não sei escrever alguma palavra em inglês, eu escrevo várias vezes, até eu conseguir escrever sem olhar. Eu também, numa prova que eu fiz, eu não consegui escrever nada em inglês. Depois na outra eu escrevi tudo em inglês. Então, quando vocês vão praticando, vai melhorando. Sim. A minha mãe não deixa. Se eu não saber a palavra escrever, ela não deixa eu sair da mesa até eu não saber essa palavra escrever de cor. E aí minha mãe põe eu pra fazer o significado, e aí depois eu tenho que estudar aquilo, e depois ela vem e retomando. Aí quando eu sei, ela me dá parabéns. Teve uma prova que eu perdi 1/10 o ano passado. Olha só, então, vocês compartilhando como vocês estudam com os pais em casa, a gente já ajuda outras pessoas. Que às vezes não sabem como que vai fazer, como que eles vão pedir ajuda para os pais. Às vezes o pai não sabe inglês, mas ele precisa saber inglês para te ajudar a estudar? Não, né? Porque funciona, não funciona? Que a gente tá aqui pra estudar. Exatamente. Então, quando vocês têm dúvida, tem a teacher, tem a mim, vocês podem perguntar sempre, não é? E outra coisa, como vocês já sabem escrever, vocês conseguem pesquisar sozinhas. Não é verdade que vocês já fazem isso? Teve uma vez que eu fui lá e pesquisei a palavra. Mas aí algumas letras que eu esqueci, eu olhava assim no livro e pesquisava. A minha mãe, às vezes, quando ela não tá junto comigo pra me perguntar, eu pego o meu tablet e pesquiso. Ou Isso mesmo. eu também tenho um tradutor para algumas palavras que ele fala pra mim. E aí fica mais fácil. Às vezes a minha mãe, ela coloca, quando eu não sei uma palavra, ela coloca eu pra escrever a palavra e o que a palavra significa. Aí depois ela me pergunta. E quando vocês estão estudando para a prova de inglês, e aí tem as palavrinhas lá do livro, que vocês levam os books para casa, quando chega em casa que vocês vão estudar, pelo book e pelo caderno, tem tudo lá? Em português, a tradução das palavrinhas? Não. Não tem? Tem. Algumas. E o nosso vocabulary? Tem a tradução. Tem. Ah, então, e quando a teacher vai explicar, por exemplo, o uso do did, a teacher explica só uma vez? Não. Várias Você vezes. explica várias. E quando fica com dúvida, pode perguntar? Sim. Quando pergunta, a teacher sempre responde? Sim. A teacher tá aqui pra isso. Então, você pode sempre perguntar, se não souber, a teacher anota no quadro, a gente põe a tradução. Nos vocabulários que faz no caderno, você coloca um tracinho e põe em português. E vocês escrevem só de uma cor? Não, de várias. De duas De ou até vermelho três. e preto. Vermelha, preta e azul. Ah, muito bem. E o que a teacher fala sobre as canetas? Sobre as cores? Que não pode ser cores, tipo assim, rosa. Laranja, Já. Pode ser só uma colorida, né? Sim. E as outras tem que ser o quê? Preta, vermelha e azul. Ah, muito bem. Eles acham o máximo de escrever de caneta.
Caneta colorida é bom, mas no estudo não é melhor ter ali as cores que são mais, Eu né, pra tenho não todas as embaralhar. cores, né? Aí, quando eu vou fazer alguma coisa, aí eu coloco assim, coloco todas as cores. Mas aí, em hora de matéria, eu não coloco todas, porque senão eu ainda levo uma danada. E a gente estava conversando antes que vocês escolheram o tema de inglês para vir aqui falar. Por que vocês escolheram o inglês? Porque a gente gosta de aprender inglês. Eu acho que inglês é super legal. Tem algumas coisas que às vezes me dão uma dificuldade, mas aí eu pergunto pra teacher, resolve tudo e aí é bom, é bem legal. Eu prefiro inglês também. Então todos escolheram porque vocês gostam da matéria. Sim. Mas até vocês falaram pra gente também. Vocês só gostam de inglês? Não. Eu gosto de outras matérias, É. como português, matemática, ciências. E a gente tá, o nosso último podcast com colegas de vocês, eles já falaram pra gente o que eles querem ser no futuro. Vocês já têm planos também? Eu quero ser veterinário. Eu quero ser médica. Ai, que legal! Então nós teremos todas da área da saúde. Seja dos bichinhos ou de gente, né? Dos seres humanos, nós teremos profissionais da saúde aqui. E vocês acham que o inglês também vai ajudar nessas profissões? Acho que sim, porque tem algumas coisas que vem em inglês, aí se não tiver feito em inglês, você fica desorientado. E quando vocês não tinham o bilíngue, pra agora, vocês acham que vocês estão sabendo mais? Acho que sim. Muito mais. Aqui a gente já sabe. Tem quem faz curso de inglês? Eu. E quem não faz? Eu. E vocês entendem todas as mesmas matérias na escola? Sim. Então quer dizer que o nosso bilíngue tá funcionando na casa de vocês? Sim. Tá todo mundo comunicando bem. Sim. Então tá bom. E pensando no futuro, né? Vocês estão no 4º ano, esse é o 2º ano de bilíngue de vocês, certo? Uhum. Vocês já estão sabendo esse tanto de palavrinhas novas, muitas coisinhas no inglês. Imagina quando vocês estiverem no 3º ano, lá no ensino médio. Acho Como que é que vai já estar o tá inglês? sabendo quase Eu acho que a tudo. gente vai estar É. sabendo. A gente já vai estar falando. A gente já tá Além falando. do que a gente já estudou, a gente ainda no 4º ano estudou mais coisa. A gente tá só no comecinho do ano, né? Tem muita coisa ainda. Agora pensa, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Mas aí, dá mais de 5 anos estudando inglês. Todos os dias. Todos os dias. E gostando de aprender todos os dias, né? Que é o mais importante. O ano passado era todos os dias, só um dia que não era inglês. E esse dia com certeza não era muito legal. Porque tem que ter inglês todo dia pra ser divertido, não é? E toda aula de inglês ou tinha um joguinho ou alguma coisinha pra fazer em dupla. Ah, isso é bem legal. Tem gente que não sabe. Como que funciona a aula de vocês? Ela é sempre a professora escrevendo no quadro? Não. Tem dias que a gente faz jogo. Tem dia que ela passa. passa umas coisas lá no Não, lá Fala no... do show. Uns vídeos com umas pessoas falando Teve inglês. uma vez que ela fez um jogo pra gente. Tem vez que a gente sai aqui pra fora pra jogar os jogos em inglês. E tudo em inglês. Tudo em inglês. Então não é uma aula chata. Não. Não, uma aula Por legal. isso que vocês gostam tanto, então. Sim. E só pra gente encerrar, pro pessoal de casa, pros amigos que vão assistir, pros pais de vocês que também vão ver, vocês querem deixar algum recado pra alguém? Acho que fazer inglês é bom. Fazer inglês é bom? E vocês, meninas? É só bom ou é importante É também? importante. É legal? Sim, é legal. Vale a pena? Vale. Vale. Vale a pena fazer inglês aqui no Dinâmico com a gente, Patrícia? Sim. Então tá bom. A gente já falamos sobre tudo, ninguém quer falar mais nada. Não. Gostaram de participar do podcast? Amei E também. o que a gente fala? Se alguém quiser ver vocês aqui de novo, tem que deixar um like e um comentário também, né? Pra vocês voltarem. Sim. Compartilhar o vídeo, né? Elas vão aparecer lá no telão da escola Mandar também. pra todo mundo. Mandar pra todo mundo, pra elas Se ficarem você famosas. conhecer, hein? Pra conhecer, saber mais do inglês. Ah, e pra encerrar também, a gente não pediu pra vocês falar inglês um pouquinho? Eu sei que vocês falam super bonitinho. Agora tá tarde, né? A teacher chega na sala, fala Good afternoon. Good afternoon. How are you doing? I'm excellent. How about you?
Todo dia a gente tem esse cumprimento, né? E o que significa I'm excellent? Que eu estou ótima. excelente. Excelente. E o e você? Como é que é o e você? How? How about you? How about you? E falando inglês também, quais foram as palavrinhas novas que a gente aprendeu sobre festivals e birthday? Convite? Ah, sim, mas em inglês. Deixa eu esquecer. Deixa eu ajudar vocês. Máscaras. Ai, eu sei, tá na minha cabeça, mas eu não lembro. Algumas a gente já falou. Como que a gente fala vela? Candles. Presentes. Presents. Convite. E a outra palavrinha para presente mesmo? Não. Gift. E esse que você ia falar, o que será que é? Invitation, que é o convite que a teacher perguntou Agora pra eu acertei. vocês, viu? Só tá tudo aqui, ó, na cabeça já, prontinho. Então tá bom, vamos encerrar o nosso programa e quem quiser ver as meninas de volta, manda pra todo mundo, compartilha, deixa o like, inscreve no canal e pede para elas virem de volta, que elas têm vários assuntos, já que elas gostam de todas as matérias. A gente pode fazer até de português. Ciências, matemática, história, geografia. Então pode deixar a sugestão do qual assunto vocês vão falar depois. Pode. Então tá bom, elas estão abertas. E é isso, muito obrigada por assistirem ao nosso programa. Tchau, tchau. E até a próxima, né? Sim. Tchau. Tchau. E o tchauzinho em inglês? Bye, bye. Bye, goodbye.